Fala, meus queridos, eu sou Rodolfo, estamos voltando aí mais uma vez com as nossas videoaulas de C Sharp. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre variável, os tipos de variáveis, algumas coisas assim desse tipo. Então vamos lá, vamos iniciar todos os programas, Microsoft Visual Studio 2010 Express e Microsoft Visual Studio C Sharp 2010 Express. Então vamos lá, vamos vir aqui em New Project ou File, New Project. Bom, a gente vai usar duas opções aqui. A princípio, no comecinho, a gente vai usar um Console Application, que é como se fosse uma telinha do DOS, para a gente ver o resultado na tela. Aí depois a gente vai passar para formulário, onde a gente vai fazer aqueles programas com visual, trabalhar no modo visual, bem legal, coisa bem bacana de se fazer. Então vamos lá. Selecionar a opção Console Application. O nome vai ser aula 1, aqui em Name. E OK. Eu vou vir aqui em File, Save All, ou seja, salvar tudo. Eu vou vir aqui em Procurar. No meu HD aqui em E2. Visual C Sharp. Eu já tinha começado a gravar essa videoaula, mas foi interrompido. Então vou regravá-la de novo. E vou selecionar a pasta. Então ele vai ficar dentro dessa pastinha. E ele vai criar uma pastinha para a gente. Porque essa opção Create Direct for Solution está selecionada, então toda solução ele vai criar uma pastinha. Eu vou dar um Save. Então vamos lá. Bom, esse daqui é o que o próprio programa já adianta para nós, que ele chama as bibliotecas necessárias para trabalhar com o DOS, o namespace, a classe e o início da programação aqui, que é static void main, string args. Então vamos lá, eu não vou entrar em muito detalhe agora, porque mais para frente a gente vai entender isso tudo aqui certinho, porque a gente vai trabalhar com formulário, então a gente vai ter que criar métodos e tudo mais, a gente vai fazer uma coisinha bem bacana aí, mas no começo para a gente interessante é só conhecer os comandos, laço de repetição, declaração de variável, essas coisas. Então vamos lá. Bom, para começar, a gente vai fazer o seguinte, eu vou declarar aqui 3 variáveis, 2 string e uma do tipo inteiro, para a gente começar. Então vamos lá. Como que se declara uma variável no Visual C Sharp? Se for int, se for do tipo inteiro, que são os números inteiros são de 0 até 9, que os números inteiros são de 0 a 9 formando combinações infinitas, ou seja, a numeração vai de 0 a 9, que são os números inteiros, aí ele passa a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e sucessivamente a números infinitos. Então esses são os tipos de dados inteiros. Os tipos de dados string. Só acertar aqui. Vai de A a Z, ou seja, A, B, C, D, E, F, G, H, e assim sucessivamente, formando palavras e letras, mas é tudo relacionado a caracteres. Esses são os tipos de dados string. E tem um outro tipo de dado também que é bem utilizado, que são os tipos de dados. Só acertar aqui, colocar. Que são os tipos de dados. Como posso explicar para vocês? Fracionados. Que são os números com 0,0 até 99999,9999. Também com formato e combinações infinitas, ou seja, os números fracionados, que são os tipos de dados doble, eles são números que têm casas decimais depois da vírgula.
Então vamos lá, de 00 até 99, formando assim combinações infinitas, como 100,1 e assim sucessivamente. Esses são os tipos de dados fracionados, que são os números com casas decimais. Então a gente tem o tipo de dado inteiro, que são apenas um dígito, inteiro, tá? Mas pode ter 7, 8 dígitos, mas sem casas decimais. Esses são os tipos de dados inteiros. Temos o tipo string, que são letras, que vai de A a Z, formando palavras, frases, textos, mensagens. E também temos o tipo de dados fracionados, que são com casas decimais. Os tipos de dados fracionados a gente usa muito para dinheiro. Por exemplo, R$1,50, R$1.000,100. Então vamos lá. E como que eu faço? E como que eu falo para o programa que eu vou usar um dos tipos de dados? Se for do tipo de dado inteiro, você declara ele como int. Deixa eu fazer um comentáriozinho rapidinho aqui. Então vamos lá. Esse daqui foi os tipos de dados. Agora vem as declarações. Bom, quais são as declarações? Para inteiros, a gente usa o int. Para texto, a gente usa string. E para dados números fracionados, para números a gente usa double. Existem outros tipos de dados? Sim, existe float, bool, existem vários tipos de declaração de variáveis, mas a princípio a gente vai começar com esses três, tá? São os três mais fáceis de se decorar e são também os mais utilizados. Mais para frente a gente vê aí outros tipos de dados. E também tem as matrizes, vetores, bidimensionais, tridimensionais e assim vai embora, e tem muita coisa ainda pra gente ver, então vai ter muito pano pra manga e muita videoaula pra gente fazer aí. Então, sabendo disso, que tipo de dados inteiros são números inteiros, com apenas números inteiros de 0 a 9, formando combinações infinitas. Tipos de dados string são textos de A a Z, formando palavras, textos ou mensagens, assim sucessivamente. E tipo de dados fracionados, que são os dados que contêm casas decimais. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai começar declarando aqui uma variável inteira. Então, int num. Toda vez que eu for declarar uma variável, eu poderia fazer assim, ó, int num, int num2, int num3. No meu caso aqui eu iria fazer a soma de três números, correto? Vamos supor que eu fosse ler três números inteiros e somá-los. Em vez de eu comer todas essas três linhas, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma vírgula depois do num, trazer esse num2 aqui, colocar uma vírgula depois do num2 e trazer esse num3 aqui, colocando meus três números aqui. E lembrando sempre que variáveis nunca devem se começar com caracteres especiais, como cifrão, barra, cedilha, e assim sucessivamente, e nem com números. As variáveis obrigatoriamente devem começar com uma letra e no final ela pode ter um número. Por exemplo, aqui eu usei num 2 e num 3. Então vamos lá. Eu vou dar uns Ctrl Z aqui
para ele voltar aos meus 3 tipos de declaração aqui. Opa! Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, o primeiro número vai ser 5, o segundo número vai ser 100, e eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar que o meu número 3 é do tipo doble, ou seja, um número fracionado. Então eu vou colocar aqui 1000,9 não, vou colocar aqui 0,99. Opa, tá dando erro aqui. Deixa eu ver aqui. Só um detalhe, não é vírgula, tá? É ponto. É que como ele é um programa, o C Sharp ele é um programa feito, como a linguagem do C Sharp é uma linguagem feita por americanos, para nós, número fracionado é com vírgula, e para eles é ponto. Então, ou seja, eu fiz essa confusão aqui que eu estou acostumado a trabalhar com outras, com algoritmo onde você usa a própria vírgula, e eu coloquei a vírgula aqui e deu errinho. Depois eu fui dar uma olhada, dar uma lida aí do que a gente fez aqui, aí eu achei o erro. Então vamos lá. Eu vou somar esses 3 números. Eu vou criar uma outra variável aqui do tipo doble. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui mesmo, vou colocar soma. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa soma. Essa soma vai receber o meu. Vou até abrir e fechar parênteses aqui. Colocar vírgula aqui. Essa soma, ela vai receber meu num mais o num2 e mais o num3. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. 5 mais 100, 105 mais 0,99. Ele vai fazer essa soma e vai jogar esse valor para a variável soma. Para mim ver esse resultado na tela, a gente vai usar o console ponto writeLine, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, aspas duplas. A gente coloca aqui a soma dos valores é espaço igual espaço, sinalzinho de mais para concatenar, soma. A gente vem aqui e coloca um console.readKey para ele segurar o resultado na tela para a gente. E opa! Ah tá, faltou um abre e fecha parênteses aqui. E tá aí, ó. Vamos mandar executar isso daqui e vamos ver. Então, a soma dos valores é 105,99. Então tá aí, um primeiro comecinho pra gente. A gente conheceu os tipos de dados mais utilizados no C Sharp, que a gente vai utilizar mais aqui no nosso cursinho. A gente viu aí a declaração das variáveis do tipo inteiro e tipo doble, como somar e como mandar a mensagem na tela. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e no próximo vídeo a gente vai ver como usar string e números inteiros ou números fracionados na mesma mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima.